Não importa o quão inteligente você se ache, você tem os mesmos problemas que as pessoas que você mesmo julga ignorantes. Bom, se você não sabe o que é viés nem cognitivo, bem-vindo ao Crente Cético, o canal mais abençoado da galáxia. Contra os mitos da religiosidade e o radicalismo. E com o bom humor que você já sabe, certo? Então, bora lá pro vídeo? E aí, gente, esse vídeo tá muito massa. Por favor, assista até o final e você não vai se arrepender, ok? Bom, viés cognitivo é, numa definição direta e simplificada, uma tendência de pensamento logicamente errada. E como a gente está falando de pensamento, não é? Não preciso dizer que esse é um assunto fundamental nas nossas vidas, né? Que vai influenciar os nossos julgamentos, a nossa visão de mundo, as nossas decisões. Mais ainda para o cristão que quer ter uma vida reta diante de Deus, é muito importante que ele saiba sobre esse assunto, né, para se policiar melhor. Bom, como em todos os vídeos, aqui o meu objetivo é apresentar o assunto, né? E daí, conforme você vai achando mais interessante, você pode buscar mais informações sobre o assunto, certo? A visão mais recente sobre o tema diz que vários pesquisadores já estudavam vieses cognitivos na década de 60, mas o assunto foi estabelecido, né, enunciado melhor, né, com os pesquisadores Amos Tversky e Daniel Kahneman, na década de 70, no seu conhecido trabalho de pesquisa Julgamento sob Incerteza, Heurísticas e Vieses. Apesar disso, por ser algo fundamental no pensamento humano, essas tendências ao erro sempre foram percebidas em maior ou menor grau ao longo da história pelas pessoas. E pessoalmente eu acho que essa noção, né, não é privilégio apenas dos filósofos, né, dos ditos mais entendidos, mas qualquer pessoa comum pode perceber esses vieses, né, essas tendências erradas de pensamento. Bom, eu quero deixar claro que eu não sou especialista no assunto, eu não quero me alongar muito nessa introdução, mas existem muitos materiais, principalmente em inglês, de profissionais e empresas que dão uma assessoria, né, nesse assunto de viés cognitivos, já que eles têm muitas aplicações, né, no mercado financeiro, no mercado de trabalho também, né? E curiosamente parece que as pessoas aqui no Brasil que conhecem o tema, né, que já são poucas pessoas, parece que eles não querem que seja muito conhecido, né? Visto que, pelo menos na minha opinião, eu acho que ele deveria ser mais conhecido, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Essa minha suspeita tem um certo fundamento no sentido de que esse assunto, o conhecimento dele, traz uma habilidade para a pessoa de fazer julgamentos, né, mais precisos e corretos, né, tomar melhores decisões. E isso não é a vontade, né, do sistema que está aí, né, essa elite, né, que quer ter o controle da população. Existe uma lista enorme de vieses cognitivos e eu selecionei alguns aqui para passar para vocês. Aqueles que eu julguei mais importantes, né, e tem mais aplicação prática ao meu ver. Cada um deles pode ser definido por uma frase curta. E um exemplo prático também ajuda a compreender melhor esses vieses cognitivos.
Mesmo assim, tem muitos casos que nem exemplos são necessários, vocês vão ver. Sem mais enrolações, vamos a eles, né? O primeiro que eu quero trazer aqui é o da ancoragem, viés cognitivo da ancoragem, o qual consiste em uma tendência da gente dar uma confiança excessiva a uma parte da informação, normalmente a inicial. Por exemplo, a emissão de um diagnóstico baseado em apenas um exame, quando na verdade seriam necessários mais exames médicos para fazer esse diagnóstico, né? É um exemplo, se basear um exame só quando seriam necessários muitos exames, né? Normalmente aí o médico estaria com esse viés da ancoragem, ou nós mesmos, né? Quando queremos tirar conclusões a respeito da nossa saúde nesse caso, né? O segundo viés é o viés do status quo, que, como o próprio nome já diz, né, é uma tendência das pessoas de querer que as coisas permaneçam da forma como estão. Elas têm a aversão à mudança, não é? Eu creio que esse dispensa exemplo. Esses dois casos citados pertencem a uma classe de viéses cognitivos que a gente pode chamar de curto prazo, né? Os curto-prazistas, né? Que vem da necessidade do ser humano de agir e de pensar rápido. E por isso existe uma certa preguiça de analisar situações tais como elas devem ser analisadas. Um outro grupo de vieses cognitivos é aqueles chamados de falhas de estimativa. Um exemplo é a heurística de disponibilidade, a qual é uma tendência de dar muita importância para a informação disponível, confiando na nossa própria memória. Um exemplo seria eu afirmar que comer demais não engorda porque eu só conheço comilões magros, né? Enfim, eu tenho uma deficiência de informação aí. Não é porque eu só conheço comilões magros que comer demais não engorda. Um outro viés aqui é o da confirmação, o qual consiste na preferência que a gente dá para informações, sejam elas verdadeiras ou não, que confirmem as nossas crenças e as nossas hipóteses, né? Um exemplo, né? Esse viés está por toda parte, é uma praga, na verdade, na sociedade. Um exemplo simples nesse caso são os eleitores de um partido político disseminarem fake news a respeito de outro candidato, né, que não o deles. Mas também, né, eles ignoram informações, né, notícias ruins sobre o seu próprio candidato, né? É um exemplo clássico de viés da confirmação. Um terceiro conjunto, o qual eu quero destacar aqui, é o de vieses sociais. Esses são bem interessantes, né? Conforme eu citei no vídeo do mito da competição, o vídeo está um pouco longo, mas vale a pena assistir. Vocês podem conferir aí no canal. O efeito de manada ocorre quando nós tomamos uma decisão baseado no que as outras pessoas estão fazendo. Então é como comprar uma roupa só porque a roupa está na moda, só porque todos estão usando, vou lá e compro a roupa também. Esse é o efeito de manada. O viés do ponto cego consiste em a gente julgar as pessoas mais enviesadas do que nós mesmos. A estereotipização, como o nome já sugere, consiste em atribuir características indevidas a um determinado grupo, normalmente se baseando na aparência. Isso acontece quando as pessoas olham para um mendigo e acham que ele é um ladrão, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Existem alguns exemplos interessantes na área de finanças. O efeito dotação consiste na tendência das pessoas atribuírem um valor muito maior ao que elas têm apenas porque elas possuem aquilo. Dito de outra forma, significa exigir um preço de venda muito maior do que o preço que as pessoas estariam dispostas a pagar para adquirirem o bem. Por exemplo, eu tenho um carro, quero vender por 30 mil, mas eu só estou disposto a pagar 10 mil para adquiri-lo. O desconto hiperbólico é bem interessante e consiste na preferência das pessoas obterem uma aquisição menor, porém imediata, em detrimento de uma recompensa maior e futura. Essa situação resume várias dicotomias importantes, como por exemplo o consumismo versus a economia e também a obediência a Deus versus a busca desenfreada por prazeres humanos. Continuando, temos o efeito avestruz, quando as pessoas tendem a ignorar informações perigosas, ou negativas, como o animal que enfia a cabeça na areia. Estudos mostram que os investidores tendem a checar menos os seus investimentos quando os mercados estão em queda. A racionalização pós-compra consiste na tendência das pessoas atribuírem a qualidades, a um item recém-adquirido, mesmo quando a compra já foi feita, a decisão já foi tomada e principalmente quando já foi pago, o item, Quem nunca fez isso, não é mesmo? Como eu disse, a lista é muito grande, mas existem algumas pérolas que não podem deixar de ser mencionadas. O viés da informação significa quando a gente busca informações novas, mesmo quando elas não são mais necessárias para a tomada de decisão, Existe uma característica dicotômica, nos vieses, Existem vieses de excesso de informação, existe vieses de falta de informação. A incessante busca, dos pentecostais a respeito de revelações do futuro não deve ser mera coincidência, não é? O viés do resultado já sugere um exemplo bem legal. Se você ganhou na loteria, isso não significa que jogar é uma boa decisão. Fica tranquilo, você não deveria ter apostado a sua casa inteira nisso, certo? O viés do risco zero mostra a paixão dos seres humanos por certeza, mesmo que na maioria das vezes ela não existe ou é um conceito contraprodutivo, ou seja, ela só atrapalha as nossas decisões. Existem também os efeitos de memória. O efeito do bizarro consiste na tendência de nos lembrarmos melhor de coisas estranhas, coisas esquisitas, do que de coisas triviais ou comuns. Além disso, a pareidolia é a tendência que nós temos de observar padrões onde eles não existem, em um conjunto de dados aleatórios. Por exemplo, enxergar figuras em nuvens ou em bolhas de sabão. Uma lição importante extraída do estudo de vieses cognitivos é a necessidade que temos de sermos diligentes quanto aos nossos ímpetos, nossos pensamentos e sentimentos. Por último, é válido lembrar sobre o vácuo da empatia, o qual consiste em ignorar sentimentos, seja em si mesmo ou em outras pessoas. Logo, aqui nós temos um alerta, É importante que nós levemos em conta os nossos sentimentos, Porque eles podem tanto nos ser úteis, Por exemplo, a motivação, É um sentimento bom, que nos move, mas também nós temos que tomar cuidado com os sentimentos ruins que podem suscitar vieses
que atrapalham a nossa visão da realidade, os nossos julgamentos e decisões. É engraçado observar que muitas dessas tendências vêm de uma certa ignorância ou preguiça da nossa mente de fazer as coisas direito. Nem sempre somos inconscientes a respeito dos nossos próprios erros, mas continuamos cometendo-os. Não posso julgar ninguém. Afinal, é sedutora a ideia de simplificarmos as decisões e julgamentos no nosso dia a dia. Mas é importante alertar que essa simplificação, pode custar muito mais caro que o suposto benefício trazido por ela. Bom, a conclusão que eu tiro a respeito do assunto é que o conhecimento a respeito de vieses cognitivos são uma ótima ferramenta para nos alertar a respeito de tendências logicamente erradas que temos, os quais são intrinsecamente presentes na nossa mente. Vale ressaltar também que aprendemos um excelente filtro de ideias, mas a ferramenta não serve para propor soluções, e isso cabe à nossa imaginação, certo? Apesar de ganharmos em precisão, agora, se você realmente levar a sério, será mais trabalhoso ver se as decisões, que estaremos tomando daqui em diante estão corretas ou não, se os julgamentos que estamos tendo da realidade estão corretos ou não. Mas uma sugestão para situações importantes e críticas é realizar um brainstorm, uma jogada de várias ideias, a respeito de possíveis soluções para um problema, e daí assim passar todas essas ideias, por esse ótimo sistema de filtragem que acabamos de aprender agora, certo? Mas isso, obviamente, só se você estiver disposto a isso, ok? E aí, topa? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida aí, certo? Muito obrigado por ter acompanhado até agora. Forte abraço e até mais!